assistindo essa reunião, já vou pedir para você desde já a divulgar, a compartilhar, nos ajudar nessa divulgação, porque coisas extraordinárias Deus tem feito a cada semana. Na semana passada, durante os minutos finais do nosso culto, a palavra foi liberada de cura e pessoas que estavam com a situação na família de enfermidade devido à Covid-19, uma pessoa já com mais de 70 anos de idade, pedindo ajuda, pedindo oração, recebeu aquela palavra durante o final da nossa live, do nosso culto. E o Espírito de Deus tocou, aquela pessoa foi curada e ela recebeu alta e está em casa. Mandou agradecer à igreja pelas orações, e assim tem acontecido a cada semana. Deus é um Deus de milagres. Por isso nós não medimos esforços, porque tudo que nós fizermos é pouco para a gente poder agradecer a Deus de tudo que Ele tem feito em nossas vidas. E nós estamos ministrando uma série de palavras a cada semana, a série Livres, e a cada semana nós temos aprendido muito, através da palavra de Deus, da revelação da palavra. Nós temos tido entendimento que realmente nós somos livres em Cristo Jesus, amém? Você é livre em Cristo Jesus, nós somos livres em Cristo, e nada pode nos deter, nos parar, neutralizar a nossa fé, nos paralisar, porque nós somos livres em Cristo Jesus. E cada semana nós temos tido coisas tremendas, e hoje eu tenho certeza que não vai ser diferente. Eu quero convidar você a participar, a adorar a Deus com a tua vida, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, porque nós conseguimos entender da onde nós saímos, da onde Deus nos tirou para nos fazer livres. E cada semana você tem recebido a palavra, seja na igreja em casa, seja na live, seja aqui presencial na igreja. Nós temos tido um entendimento cada vez maior da importância da liberdade em Cristo Jesus. Essa semana ainda temos tratado um assunto em nossos grupos, com os nossos obreiros, sobre gratidão, e de tudo que nós temos ouvido ali, através de áudio, de mensagens, tem me chamado muita atenção. Todos eles conseguem reportar a sua gratidão daquilo que Deus tem feito na vida deles, da onde eles saíram e aonde eles estão hoje. Porque é muito importante nós entendermos isso, quem nós éramos antes de conhecer Jesus, e a vida que nós vivemos hoje, ela não tem comparação. Então eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia. Já deixei o versículo separado para nós compartilhar. E nós temos tido cada semana a palavra que foi ministrada aqui para os outros pastores. Tem sido bênção demais, tem sido maravilhoso o entendimento que Deus tem nos trazido sobre essa liberdade. Quem nós éramos e quem nós somos em Cristo Jesus hoje. A palavra de Deus, ela tem nos ensinado, e eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente, porque nós vamos ter um entendimento de libertação, de liberdade em Cristo, pela palavra do Senhor. E a palavra nos garante isso. Quando nós lemos em João, conhecereis a verdade vos libertará. Então quando nós temos um encontro e conhecemos essa verdade começa a transformar a nossa vida, e essa verdade é Jesus, e Ele mudou a nossa vida, a nossa história, o nosso destino de uma forma radical e tremenda. Aqui você pode acompanhar 1 Coríntios capítulo 6, o verso de número 12, para a gente meditar nesse versículo essa noite, que diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. Então nós temos recebido aqui as ministrações, quando o povo era escravo no Egito, foi liberto. É uma analogia com as nossas vidas nos dias de hoje.
Um dia estávamos presos no pecado e fomos libertos. Isso vem nos remeter justamente à obra da cruz, a obra de Jesus, que tem sido ministrada aqui a cada encontro, a cada fim de semana, sobre a importância da obra de Jesus nas nossas vidas hoje. Porque Jesus, Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Ele nos pegou no pecado, onde tínhamos uma dívida que era impagável para o ser humano. Não tínhamos como pagar essa dívida. E Deus, no seu infinito amor e misericórdia, envia o seu único Filho chamado Jesus, para se colocar no nosso lugar, para assumir os nossos erros, para pagar essa dívida no nosso lugar. Onde Ele pagou com o seu próprio sangue, através do sofrimento, em morte de cruz. Nós temos aprendido isso a cada semana, mas não temos como fugir desse tema, porque foi Jesus que nos libertou com a sua obra, e Ele rasgou a dívida que nos era contrária. Isso foi muito bem ilustrado aqui. Jesus rasgou essa dívida, jogou nossos pecados no mar do esquecimento e nos fez livres para adorá-lo. A importância disso não cabe no nosso entendimento. A mudança de uma vida, a transformação de uma vida, não tem como pagar, não tem dinheiro que pague. Uma vida transformada quando se encontra com o Salvador Jesus. E é isso que eu quero trabalhar com você nessa noite. Porque nós somos livres em Cristo Jesus. E diferentemente do que as pessoas pensam lá fora, como um dia eu pensei também, que estar dentro de uma igreja era estar privado de ser feliz, privado de se divertir, privado de muitas coisas, quando você só escuta dizendo que não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo. São nãos que você vai ouvir na tua vida, vai estar restringido a tua liberdade. Não, é muito pelo contrário. Quando nós encontramos Jesus, somos livres. Nós entendemos que aquele que entrega a sua vida a Cristo realmente, ele passa a ter uma identidade, como foi ministrado, ele tem uma intimidade com Deus, ele tem uma nova vida, e ele tem autoridade de Deus para dizer não. E aquele que é livre, ele consegue dizer não. Aquele que nasce em Cristo, ele tem o entendimento, o discernimento do que é certo e o que é errado através da palavra de Deus. Ele consegue dizer não. Porque o escravo não tem opção. O escravo, ele só pode dizer sim. E eu poderia te ilustrar isso de várias maneiras, de várias ofertas que você recebe talvez lá fora, onde você estuda, onde você trabalha, no meio da tua família, em várias situações. Mas somente quem é livre pode dizer não, pode rejeitar as ofertas. Aquele que é escravo, ele não pode ter nem opinião, porque o escravo não pode dar palpite, não pode opinar, não pode dizer não nunca. O escravo sempre vai ter que ouvir e acatar e dizer sim para tudo aquilo que lhe for imposto. Mas nós somos livres por Cristo Jesus. E isso não tem comparação. E eu quero que você entenda algo, que de certa forma, quando se fala em não, parece algo tão negativo, e justamente por um período de tempo, nós fomos ensinados por várias maneiras que falar não é algo que trazia uma negatividade, que fechava as portas. Algumas pessoas com os pensamentos mais positivistas não poderiam nem dizer não, que poderia atrair coisas ruins, fechar portas, trazer traumas, travas emocionais. Quando se diz muitos não, porque a gente cresce ouvindo não. Quando é criança, então, nem se fala. Mas há um cuidado nisso. Você que é pai, você que é mãe, você deve falar muitos nãos para o seu filho. Até porque você está ensinando ele os perigos que ele está correndo. E muitas vezes durante o dia você vai ter que chamar a atenção e dizer, não faz isso. Mas é um cuidado que você tem com o seu filho. Porque você ama,
porque você cuida, você zela. Às vezes, um cuidado até excessivo, mas é um cuidado, para que ele não corra nenhum dano, nenhum risco. E muitas vezes a nossa relação com Deus, ela não é diferente. Mas parece que é tão difícil nós ouvir não. E a Bíblia diz que Deus, sua palavra nos revela que o Senhor, Ele nos disciplina, Ele nos corrige, porque Ele ama o filho. Deus corrige o filho que ama. E a sua palavra, ela vem com muitos nãos. E eu quero que você perceba isso, a importância disso, de receber os nãos de Deus na vida. Nós nunca quase aceitamos. Nós formamos uma ideia, um projeto, nós elaboramos ele, e na nossa cabeça tudo vai dar certo. E depois que tudo está pronto, a gente apresenta a Deus e diz: eu vou fazer isso, Senhor. E chega o dia e o tempo e o momento que Deus diz não. Deus, Ele fala não muitas vezes para os nossos sonhos, para os nossos desejos. Mas entenda, Deus está dizendo isso porque Ele nos ama. Depois, mais à frente, a gente consegue entender que o não de Deus é para nos guardar, é para nos abençoar. E eu fui ver isso dentro da palavra de Deus. E não é tão difícil a gente entender isso. Se nós pegarmos os 10 mandamentos, para a gente citar apenas um exemplo. Deus, Ele diz não para nos cuidar, para nos guardar, para nos livrar. E se você for ver os 10 mandamentos, existem alguns nãos ali, muitos nãos. Quando começa dizendo: não terás outros deuses diante de ti, não farás para ti esculturas de imagem, não te prostrarás diante dela, não furtarás, não matarás, não cobiçarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Deus, na verdade, Ele tem um cuidado com as nossas vidas com isso. Embora que nós percebemos que na realidade não é assim, porque as pessoas não obedecem a Deus, não obedecem a sua palavra. As pessoas preferem correr o risco. E por mais que esteja escrito, as pessoas não têm o entendimento e a revelação da palavra de Deus que nós temos. E elas sofrem por isso. E aí você vê quantos roubos, quantas mortes, quantas mentiras. Em todas as esferas da sociedade você vai ver que esses mandamentos aqui não são obedecidos. E os problemas acontecem por falta de obediência à palavra de Deus. Isso te falando apenas dos 10 mandamentos. Mas eu quero ir um pouco além com você. Que você receba o não de Deus para ser abençoado. Porque vai chegar o momento que Ele vai dizer sim para você. Assim como um pai e uma mãe tem um poder de decidir aquilo que o filho precisa entender diante de um não, diante de um sim. É para um crescimento, é para experiências. E assim nós vamos ver dentro da palavra de Deus em muitas passagens. Eu poderia aqui citar muitas, mas o nosso tempo ele é reduzido hoje. E eu quero te citar apenas alguns versículos bíblicos, quando Deus diz não para nós. E aí precisa que nós venhamos receber essa palavra, que nós venhamos colocar essa palavra em prática, diante do não de Deus. E eu quero começar com você, quando em 1 João, capítulo 2, ali verso 15 em diante, a palavra diz assim: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Deus, Ele sabe os riscos das ofertas que o mundo, o sistema desse mundo oferece, para nos tirar da palavra de Deus, para nos tirar da liberdade. Então Ele deixa bem claro: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Em Romanos 12 diz assim: não vos conformeis com esse mundo. Não podemos nos conformar com as injustiças, com a desobediência à palavra. Então nós não devemos nos conformar com esse mundo.
Em Efésios 5,18, a palavra de Deus diz assim: não vos embriagueis com vinho em que há contenda. E talvez seja um tema polêmico de se tratar, mas a palavra diz assim: não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Eu sei que existem várias opiniões, mas a palavra diz: não vos embriagueis com vinho onde há contenda. Eu escuto muitas pessoas e conhecidos meus, amigos meus, que tentam encontrar a medida certa, talvez, para não se embriagar, achando que às vezes estão no controle da situação, mas na realidade, a palavra diz: não vos embriagueis com vinho onde há contenda. E talvez a medida de um não seja a medida de outro, e a palavra diz: não vos embriagueis. Talvez a sua medida não seja a mesma de uma balada segura. E eu posso te tratar esse assunto com muita clareza e com muito entendimento, porque é a área que eu trabalho. Não vos embriagueis com vinho. E se eu for entrar dentro da palavra, eu posso te citar muitos versículos. Vários versículos. Mas eu quero te trazer de algo mais real. Porque o álcool hoje é um problema em nosso país. Ele é um entorpecente, lícito, mas é um entorpecente. Que ele afeta diretamente a coordenação motora, as atitudes das pessoas. E causa muitos problemas, muitos. E eu posso te citar alguns aqui. Violência, tanto doméstica como não. Os casos de Maria da Penha, maiores números de intensidade de violência são nos fins de semana, motivados pelo álcool. Mortes no trânsito do nosso país, o maior número de mortes é devido ao álcool. Assassinatos, brigas, e a Bíblia fala aqui, contendas. Muitos problemas familiares, lares destruídos, desemprego, acidentes de trabalho, todos motivados pelo álcool. Que é o pior problema na nossa nação, é o álcool, que está dentro de muitas casas. Que talvez você possa me dizer: mas eu sei a medida. Mas quem sabe teu filho, teus filhos não vão saber a medida. É algo que não se deve brincar. É algo que é preferível que você se afaste. Quem sabe um dia você vai participar de uma palestra, como eu tive a oportunidade, dos Alcoólicos Anônimos. E você vê o relato de vidas destruídas devido ao álcool. E eles têm uma frase muito interessante lá. Porque quando você conversa com alguém, a pessoa vai dizer para você: eu bebo socialmente. Mas lá essa frase ela é usada de uma outra maneira. Ou você bebe ou você não bebe. Porque lá, quem bebe social, mente. Mente para si próprio. Porque a questão lá é afastar-se da bebida, pelos danos que ela já causou em suas famílias. E eu posso te falar claramente dentro da minha família. Meus avós e familiares que eu perdi por causa do álcool. Mas a palavra diz: não vos embriagueis. E aí, se você for ver em 1 Timóteo, quando há recomendação ali, se você quer ser um líder, quer ser um obreiro, quer ser um pastor, ainda ali tem todas essas passagens, vai dizer para você que você não deve ser dado ao vinho. E também não deve ser dado à violência. E nem à cobiça, e nem às contendas. Então uma coisa relacionada à outra, um abismo chama outro abismo. Em outra passagem a Bíblia diz: não vos ponhais um jugo desigual.
E aqui pode ser em várias esferas. Às vezes as pessoas colocam um jugo desigual numa sociedade, no comércio, e uma hora não vai dar certo. Mas o mais comum que a gente consegue entender é sobre os relacionamentos. E aqui há um perigo muito grande. Aquelas pessoas, não, mas não tem problema. E aqui nós estamos falando de fé, diretamente sobre a fé. E a palavra diz, não vos colocais um jugo desigual. Porque o jugo desigual, ele vai, de alguma maneira, ele vai matar a tua espiritualidade, o teu ministério, a tua vida espiritual, ela vai ser afetada. Porque a possibilidade de alguém, como a gente escuta muitas vezes, e eu posso te dizer que eu acho que eu não tenho nenhum caso, que chegou até mim, de pessoas que entraram num relacionamento, foram ministradas, uma pessoa que serve a Deus com outra que não serve a Deus. Mas pastor, é uma pessoa maravilhosa, acredito. É uma pessoa muito boa, acredito. Pastor, eu vou ganhar ele para Jesus. Talvez 1% aconteça. Eu particularmente não conheço nenhum. As pessoas entram no encantamento, numa paixão, ficam cegas, e a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso mais do que todas as coisas. Mas pastor, ele é lindo, eu não encontrei ninguém igual. Mas vai chegar uma hora que vai pesar. E a dificuldade vai chegar. Então a palavra diz, não vos coloqueis um jugo desigual. Depois a palavra diz assim, não vos enganeis. As más companhias corrompem os bons costumes. De novo, não vos enganeis. Ande com pessoas que têm um coração puro. Pessoas que vão fazer com que você cresça na vida espiritual. Pessoas que vão te ajudar. Não entre nesse jugo desigual de relacionamentos, de amizades. Nós temos amizades com pessoas não cristãs, muitas. Mas não podemos deixar que elas venham interferir na nossa caminhada de fé. Quando você começa a deixar os teus compromissos para atender outros compromissos fora, então não se coloque nesse jugo desigual. Isso vai afetar a tua vida também. 1 Coríntios 7 vai dizer assim, não vos façais escravos de homens, ou servos de homens, em outras versões. E aqui a gente pode entender, de uma forma, a religiosidade que as pessoas vivem. Se fazem escravos de homens. Homens que trazem doutrinas que não são bíblicas, ensinamentos que não provêm de Deus, que não estão na palavra. São pessoas muito bem intencionadas, até ou carismáticas, outras nem tantos. Mas eu deixo te dizer, exigências que vêm de homens, em nome da religião, para te impor uma escravidão, para te subjugar, para te prender. Como você deve estar fazendo sacrifícios, caminhando, subindo escada, se ajoelhando, e aí volta lá nos 10 mandamentos, adorando outros deuses, adorando imagens de escultura, se prostrando diante delas. Não faça isso. A palavra de Deus diz não para você, mas a palavra diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em nome de uma religiosidade hoje moderna, as pessoas subjugam as outras. E eu vou acelerar porque o meu tempo está acabando. Não atacando a fé de ninguém, mas a prática. Porque se é uma prática que não é bíblica, nós devemos refutar. Às vezes eu vejo as pessoas têm receio de falar algo, mas a palavra de Deus nos diz, não vos façais escravos de homens.
que enganam as pessoas, muitas vezes usando e distorcendo a palavra de Deus, porque não é evangelho. Porque quando as pessoas começam a vender objetos, amuletos, coisas ungidas, é antibíblico, meu amado. Isso não faz parte do evangelho de Cristo. Cristo não nos libertou para isso, para se tornar escravos de homens. E toda semana tem um objeto novo, e tem algo ungido. Deixa eu te dizer, quem nos libertou foi Cristo, o Messias, o ungido. Nós não precisamos de nada disso para se aproximar de Deus. Nós temos o livre acesso a Jesus, porque o véu foi rasgado e nós temos acesso direto ao Pai. E as pessoas escravizadas, sem entendimento, se doando, se entregando com uma fé até sincera, mas escravizadas por homens que a Bíblia fala que são lobos disfarçados, lobos devoradores, que usam da palavra de Deus de uma forma estratégica e maligna até, para escravizar as pessoas. Mas Deus te chamou para ser livre. Não devemos pagar nada. Jesus, Ele nos deu a salvação de graça, mesmo nós não merecendo, mas Ele nos deu a salvação pela sua graça maravilhosa. E hoje nós somos livres em Cristo Jesus. Você não precisa pagar para ser abençoado, não. Entrega o teu coração a Jesus. Fala com Ele diretamente nesse momento. Se você tem uma dificuldade, tem um problema, tem algo impossível, você fala com Ele e Ele te responde. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Alguns nãos de Deus que vêm para abençoar nossa vida. E eu quero já encerrar aqui. A Bíblia tem várias referências que vai dizer para você: não temas, não se preocupe, não te inquiete, não se desespere, porque é uma promessa de Deus que Ele não nos deixaria órfãos. Mais um não de Deus para te abençoar. Ele disse: não vos deixarei órfãos, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É este Deus que nós estamos falando, este Deus criador, poderoso, que tem todo o poder no céu e na terra, que diz para você: ei, eu estou contigo todos os dias. Não temas, não te assombres, não te espantes, porque eu sou o teu Deus. E Ele tem o controle de todas as coisas, Ele tem o domínio de tudo, e Ele quer abençoar as nossas vidas todos os dias. Se você está ouvindo essa palavra, aonde você estiver agora, eu quero convidar, nós vamos estar orando, nós vamos estar encerrando essa reunião, mas nós vamos orar que toda palavra liberada do altar, uma palavra profética de cura, de libertação, nós temos ministrado a cada semana aqui. Deus tem operado milagres, porque Ele tem compromisso com a sua palavra. E se você tem uma dificuldade, feche os teus olhos agora, coloque diante de Deus. Deus é especialista em acabar com as bagunças que nós fazemos em nossas vidas, meus amados, e Ele quer mudar a tua história de vida. Você é livre para desfrutar de todas as promessas de Deus, e nada pode impedir o agir de Deus na tua vida. Pai, nós te adoramos, e em nome de Jesus nós cremos, Senhor, na tua palavra, e declaramos ela, Senhor, a todo aquele que está ouvindo neste momento, que tem, Senhor, crido, Senhor, no nome de Jesus, no nome soberano de Jesus, no nome poderoso de Jesus, que nos faz livres. E se você está enfrentando alguma dificuldade, está preso em alguma área, está preso numa enfermidade, está preso nos vícios, eu declaro liberdade sobre você, para você viver a liberdade de Cristo, uma vida de paz, uma vida de tranquilidade, uma vida de alegria, uma vida de transformação, para você vencer as áreas que você não conseguia até hoje. Mas em nome de Jesus, nós declaramos sobre você o poder do nome de Jesus, do Jesus libertador, do Jesus salvador, do Jesus que tem todo o poder em suas mãos para te abençoar e mudar a história da tua vida, e te dar uma nova vida, e te dar um novo destino, e mudar a tua história para todo sempre, e da tua família. Creia nesse nome, clame a esse nome. Este nome tem poder, e é você e Ele agora. Você clama e Ele responde. Ele responde com poder e autoridade, e as cadeias caem por terra no poder do nome de Jesus. Toda obra contrária cai por terra, porque você já é livre,
Você precisa ter esse entendimento. Você já foi livre por Cristo. Você já é livre por Ele. Nada pode te prender. Nada pode segurar tua vida. Nada pode te deter. Você é livre. E eu quero que você agora clame a Deus. Se entregue a Ele totalmente. E Ele vai fazer transformação na tua vida. Você vai testemunhar do milagre, porque Deus é um Deus poderoso e não há outro que se compare a Ele. Não há outro que se compare ao nosso Deus. E em nome de Jesus, receba o milagre de Deus aí onde você está. Receba o milagre. Receba o milagre de Deus em nome de Jesus.